Começamos mais um Correspondente Médico com o Dr. Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Elisa. Vamos lá, vamos trabalhar? Vamos lá. Temos muito trabalho pela frente, hein? Sempre contando com a sua participação. Hashtag Correspondente Médico. E eu já adianto a pergunta. Você tem alguma disfunção na tireoide? Pois é um dos nossos assuntos. Mande sua mensagem, hashtag Correspondente Médico. A tireoide é uma glândula bastante importante no corpo, regula funções vitais do organismo, como a frequência dos batimentos cardíacos, também a respiração. Sobre esse assunto, nós vamos ouvir a endocrinologista Ana Luísa Vilela. A tireoide é uma glândula muito importante para o corpo, porque ela faz parte do metabolismo do corpo humano. O grande funcionamento dessa glândula, a maior produção de hormônio pode levar a um quadro chamado hipertireoidismo, que a pessoa fica muito acelerada, pode ter taquicardia e mal-estar. Já a baixa produção de hormônio leva a um quadro de hipotireoidismo, que pode sim estar relacionado ao ganho de peso, à sonolência e também a mal-estar. Palavras, então, de uma endócrino. E já temos aqui algumas informações em nosso telão, doutor? Isso mesmo, Elisa. A gente sabe que numa situação quando existe o hipotireoidismo, lembrando que esse prefixo hipo significa pouco funcionamento da própria tireoide, a pessoa pode apresentar cabelo seco, irritabilidade, cansaço, a pele seca e áspera também, e a tireoide pode estar reduzida de tamanho. A gente sabe que muitas vezes, quando a gente vai investigar, até mesmo no consultório do neurologista, uma pessoa que apresenta depressão, ou então um idoso que apresenta um quadro que sugere um quadro de demência se abrindo pela frente, a gente precisa descartar que o indivíduo não tenha o hipotireoidismo, porque essa situação pode mimetizar essa situação. Então, você faz a suplementação com hormônio e você consegue, então, ter o quadro clínico revertido. Quando a gente usa o prefixo hiper, significa que existe um funcionamento a mais da glândula tireoide com liberação de hormônios em excesso. Isso pode provocar um aumento do metabolismo, provocando perda de peso, os olhos podem ficar salientes, pode existir muita questão dos suores, o pescoço ele pode ficar inchado se houver aumento do órgão. Então, é uma situação totalmente diferente, mas existe uma correlação direta com a produção dos hormônios que são, de alguma forma, liberados por essas glândulas. E ter essas alterações na tireoide, isso pode ser genético? Se minha mãe teve, por exemplo, eu posso ter também ou não tem relação? Não, isso pode ser genético se você tem uma doença, por exemplo, autoimune, que vai lá e faz a destruição de células que fazem parte da glândula, como, por exemplo, uma tireoidite. Ou então, você pode ter uma correlação com a alimentação. Muito se tinha no passado o que a gente chama de bócio endêmico, no qual existe uma dilatação dessa glândula tentando captar iodo que não vinha através da alimentação. Por isso, Elisa, que, por exemplo, no próprio sal que a gente tem na cozinha, ele é um sal iodado, porque a gente sabe que ele é importante para a produção do hormônio tireoidiano. E dessa forma, a glândula funciona de uma maneira normal. Você tem alguma dúvida? Quer mandar o seu questionamento? Hashtag Correspondente Médico. Eu tenho aqui uma mensagem da NEH, deve ser um apelido, esse login dela aqui no Twitter. E ela fala, eu tenho hipotireoidismo. Descobri este ano, senti tonturas, irritação sem motivo. Teve uma crise de choro uma vez também, sem motivo algum. Agora tomo medicamento diário, melhorei bastante. O cabelo cai bastante também, isso ainda não melhorou, ou seja, vários sintomas. Vários sintomas e até mesmo, Elisa, a questão do peso aumentado. Muitas vezes a pessoa ela tende a ter uma obesidade, ela investiga, não sabe exatamente por quê, está tentando comer de uma forma adequada e não sabe por que tem o peso aumentado. Quando vai ver, existe uma disfunção de tireoide que, se devidamente tratada com a reposição hormonal diária, você consegue reverter tanto todos esses sintomas que ela falou, e você vê, parece até um pouco de depressão, um pouco de ansiedade, alguma coisa assim. É fácil confundir, doutor? É fácil confundir. Por isso que antes de você dar um diagnóstico neuropsiquiátrico, primeiro você precisa descartar todos os outros motivos que causam sintomas e sinais semelhantes. E por que a tireoide tem essa relação emocional? Então, ela disse que teve uma crise de choro, estava tendo uma irritabilidade fora do comum. Qual que é a conexão aqui na nossa cabeça? Porque os hormônios, eles funcionam como neurotransmissores. Lógico, cada um dentro do seu quadrado. O neurotransmissor é uma substância que é liberada de um neurônio para um próximo neurônio que vem na sequência. Um hormônio é uma substância que é liberada na corrente sanguínea e consegue sinalizar diversos outros órgãos, dando sinais para que determinados aspectos funcionem, outros deixam de funcionar tão bem. E existe uma comunicação clara desses hormônios também com o próprio tecido cerebral, o que pode modular o comportamento, pode modular o próprio metabolismo e com isso então trazer sinais e sintomas como ela descreveu.
O nosso corpo é extraordinário, hein? Dando recados, dando mensagens. E a sua dúvida, qual é? Hashtag correspondente médico. Eu tenho o próximo tema para trazer, mas antes tem mais uma participação aqui em relação à tireoide. Eric Alencar mandou a mensagem pela hashtag correspondente médico. Minha namorada descobriu há algumas semanas a hipo. Está fazendo uso de medicamento diário e esse fim de semana ela vai fazer outros exames para verificar se o tratamento está dando resultado. Então a pessoa começa a tomar a medicação e também tem de fazer os exames para ver se essa medicação está correta para o caso daquela pessoa? Exato, porque quando você faz a administração de um hormônio, você precisa saber se aquele nível está sendo atingido para a faixa da normalidade relacionado com o gênero da pessoa e com a própria idade. Então, muitas vezes, a pessoa vai precisar tomar um comprimido mais forte, com uma concentração maior, ou então vai precisar apresentar redução do mesmo, porque a gente sabe que, dependendo da situação, se você dá muito mais remédio do que o necessário, se você oferece muito mais hormônio do que o preciso, você pode provocar um efeito colateral, que seria, por exemplo, um hipertireoidismo, aí no caso, iatrogênico. A gente chama iatrogênico quando, por uma falha do médico, por exemplo, ou do próprio paciente ou da medicação, você induz uma doença que pode ser reversível com a administração adequada da dosagem. E o ser humano pode viver sem a tireoide? Ele pode viver sem a tireoide, muitas vezes isso acontece quando a pessoa apresenta câncer, ele precisa remover a glândula, mas precisa tomar hormônios que façam a vez da tireoide de uma maneira artificial. E isso é possível durante a vida inteira. Interessante, hein? Doutor, vou trazer o nosso próximo tema, então. Você pode continuar mandando a sua dúvida, a sua sugestão, inclusive, de reportagem aqui pra gente pela hashtag correspondente médico. Você toma alguma vitamina? Você suplementa com vitamina? O ano vai virar daqui a pouco, né? A gente já fica pensando nisso, que já tem gente que vai ou pular ondinha, ou fazer os pedidos, desejar muita saúde para 2021. E tem gente que procura e faz essa promessa por uma vida melhor, uma vida mais balanceada. E aí eu te pergunto, doutor, tem gente que chega na farmácia e vê todas aquelas vitaminas e pensa, acho que eu vou tomar um pouquinho de cada, não vai fazer mal, não vai fazer nada comigo? É bem assim, a gente tem de ver essa suplementação de vitamina como algo inofensivo ou, opa, pera lá. Elisa, você sabe que esse termo vitamina aqui no Brasil é uma coisa muito curiosa, né? Porque assim, quando a mãe da gente bate ali o leite com maçã, com banana, como é que chama vitamina. isso aí? Vitamina. No Rio Grande do Sul chama batida. Então, olha só vê? que coisa, hein? Mas aqui no Sudeste é a tal da vitamina. É, por aqui é diferente. Então, o que acaba acontecendo, a gente sabe que as vitaminas, até existe vitamina sim, por exemplo, nesse preparado que a gente acabou de dizer, são substâncias que são importantes para o bom funcionamento do corpo. Então, essas vitaminas, a gente tem a vitamina A, a vitamina B, a vitamina C, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K. Cada uma delas tem um papel importante para que o organismo funcione de forma adequada. Vamos pegar aqui, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D que tem correlação com a exposição da luz solar, que também pode ser adquirida através da própria alimentação, mas o sol acaba sendo o grande precursor. Ela tem um papel muito importante no metabolismo ósseo, tanto é que a carência na faixa etária pediátrica pode levar ao raquitismo e nos idosos pode levar à osteoporose, levando à fraqueza dos ossos, levando então à fratura e problemas que são muito graves. A gente sabe também que tem uma correlação entre a vitamina D, o sistema imunológico, a vitamina D e o próprio funcionamento da mente. Então, assim, vitamina D precisa estar em níveis legais. Funcionamento da mente. Exato. Muitas vezes a pessoa abre um quadro que parece uma demência, você estuda, você investiga através do exame de sangue e percebe que a vitamina D está muito baixa e você, antes de dar o diagnóstico para a pessoa de uma demência, por exemplo, um Alzheimer ou qualquer que seja, você primeiro tem que suplementar. Essa vitamina D está em níveis normais para então levar em consideração o exame neurológico que você fez. É lógico que tudo tem critério e tem indícios, mas assim, é algo que precisa ser levado em consideração. A vitamina C tem uma correlação nítida com o sistema imunológico. Que dizem, né, o tal do suquinho de laranja, todo dia um suquinho de laranja e tal, tem relação de fato com a vitamina C, doutor? Tem vitamina C envolvida em todo esse processo, sim. A gente sabe que tem nas frutas cítricas e a gente sabe que no tempo antigo, quando saíam as embarcações e faltava esse elemento para a alimentação de toda a tripulação, existia uma doença chamada escorbuto, que era muito presente. Então, os dentes ficavam mais fracos e as pessoas tinham problema de saúde, até que, levando em consideração a utilização de frutas cítricas, como, por exemplo, a laranja, esse problema deixava de existir. Tem uma relação grande com o sistema imunológico. A gente está vivendo a época do coronavírus, então a gente sabe que é importante ter os níveis de vitamina C aí
de alguma forma balanceados. E as vitaminas do complexo B, que tem uma correlação direta com o funcionamento do sistema nervoso, tanto do sistema nervoso periférico, então aqui eu estou falando da saúde dos nervos, que muitas vezes vão dar para a gente a sensibilidade e também a movimentação dos membros através do estímulo do músculo, pela propagação do estímulo elétrico, como também funcionamento da mente. Pessoas que têm vitamina B12, por exemplo, muito baixa, podem apresentar quadro até mesmo sugestivo de demência. Mulheres que estão em idade fértil, têm uma carência da vitamina B9, o ácido fólico, elas podem apresentar bebê que venha a desenvolver um problema chamado mielomeningocele, o defeito do fechamento do tubo neural no bebê, que é passível de ser evitado se a mulher ela faz uso adequado. Enfim, você encontra isso em folhas verdes, em legumes e também na suplementação prévia aí de 2 a 3 meses antes da mulher ficar grávida. Doutor, tem gente que diz assim, tudo isso aqui você encontra na natureza, é só se alimentar bem, uma alimentação colorida, saudável, levando em conta o que o seu médico disse. Mas aqui a gente tem uma alta concentração dessa vitamina, correto? Ou essa fala é real? Se eu me alimentar bem, certinho, eu consigo compensar tudo isso? Se você se alimentar de forma adequada, praticar atividade física regularmente, expor a luz solar, se hidratar de uma forma normal, você tem tudo para ter essas vitaminas funcionando da melhor forma possível e nos níveis normais. O problema é que, por exemplo, a exposição à luz solar. Quem vive na cidade grande, por mais que tome aquele solzinho na hora que está andando pela rua, não é o suficiente para você garantir os níveis normais de vitamina D. Por isso que, de vez em quando, passar no médico, investigar, fazer uma dosagem do sangue, talvez você possa se surpreender com um nível baixo. Você viu diversos trabalhos, inclusive na Itália, mostrando as pessoas que evoluíram para o coronavírus de uma manifestação clínica mais grave, moderada ou grave, elas tinham a vitamina D mais baixa. Não é que a vitamina D baixa provoca o coronavírus, mas a carência dela, o nível mais baixo, faz com que o sistema imunológico não funcione tão bem assim, o que é uma explicação plausível e aqui um alerta, né? Olha, vamos dar uma olhadinha na nossa vitamina D, porque é passível de se ter ela em níveis normais. Participação que chega aqui pela nossa hashtag correspondente médico. Olha, o Luiz Fernando está dizendo o seguinte, eu tomo kit coronga da esposa. Veja só, doutor, própolis, vitamina D e glutamina. Ele toma tudo isso e diz que é o kit coronga que a esposa dele faz. Cada um vai adaptando e fazendo seus kits de vitamina, não é mesmo? E acaba ficando um alerta, viu, Lisa? Imagina o seguinte, se de fato você tem níveis normais de vitamina, não tem por que você suplementar. O racional teórico é, você tem pouco estoque, você tem um nível menor do que o normal para funcionar, você vai lá e suplementa. Ou você presta mais atenção na alimentação, ou então você pode até tomar um comprimido. E pode fazer médica. Mal em excesso? Lógico, se você vai lá e toma a mais do que o necessário, você provoca uma situação não de hipovitaminose, mas uma situação de hipervitaminose. E a gente sabe que a vitamina em excesso, ela também pode provocar alteração do funcionamento do corpo, ter efeitos colaterais, e não é isso que a gente quer. Queremos o equilíbrio para as nossas vidas, não é mesmo? Procure sempre um médico. Está aqui o doutor Fernando Gomes lhe trazendo esse exemplo. Muito bem, o próximo assunto é chatíssimo quando ocorre com a gente, ninguém quer passar por isso. Queimadura. Elas geralmente ocorrem em acidentes domésticos e tem vários tipos. A criança que está perto da mãe, ali perto do fogão, ou de repente a mãe está passando roupa e deixa ali o ferro e vai dar uma voltinha e a criança já vai ali atrás. E nós adultos também que podemos nos machucar. Antes de repercutir isso com o doutor Fernando Gomes, a gente vai ouvir o que diz a médica cirurgiã plástica doutora Tatiana Moura. Nós temos a queimadura de primeiro grau, que é aquela que acomete apenas a epiderme, vai ser restaurada até 7 dias, no máximo 7 dias. As de segundo grau podem ser superficiais, intermediárias ou profundas. São lesões que formam as bolhas, que sempre devem ser retiradas. Elas vão ser restauradas entre 7, 14 a 21 dias, dependendo da sua espessura, né? De quanto de derme foi acometido. As lesões de terceiro grau são aquelas que acometem a espessura total da derme, ou seja, acometendo também todos os anexos epidérmicos, pelos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, que é a partir daí que forma a nova pele, né? Então, quando você acomete todas essas estruturas, você não tem a possibilidade de restauração. Então, é necessário muitas vezes a cirurgia para retirada e enxertia de uma pele nova.
Ou seja, existem as queimaduras mais leves, das quais nós estamos até de vez em quando acostumados a passar por isso em casa, na vida, e as mais graves, que aí precisam de uma ajuda mais avançada. Você imagina o seguinte, né? A gente tem época de férias, tem toda essa questão do verão, a exposição à luz solar também provoca queimadura, por isso que a gente precisa prestar muita atenção com esse negócio do álcool em gel e até do álcool em geral. Isso, imagina, perto de uma churrasqueira, alguma coisa assim, nem sempre existe todo o cuidado relacionado, você tem que ficar atento, principalmente com as crianças. Isso pode acontecer. Queimaduras de primeiro grau, a pele fica vermelha, você pode imaginar uma exposição à luz solar com dor e ausência de bolhas. Mas pode ser bem desconfortável, como a doutora Tatiana falou, em até uma semana você tem a resolução do quadro. Segundo grau, quando você pega a camada mais profunda, a derme, não na sua extensão total, você pode ter uma aparência, além de avermelhada, também um inchaço e as bolhas, enfim, e uma superfície úmida. É algo bastante desconfortável. E quando a situação é muito grave, a gente tem a queimadura de terceiro grau, que a pele fica escura, indolor, porque a terminação nervosa, os nervinhos que levam a informação de dor, de tato, de temperatura para o próprio sistema nervoso central, são também destruídos. Então é uma lesão bastante feia de se olhar, você percebe que é grave o que está acontecendo, só que ela não tem dor. Ela é seca e muitas vezes apresenta pouco edema. Essas situações requerem, obviamente, a visita a um hospital para o tratamento adequado. Aqui, então, a pessoa perderia a sensibilidade, mas essa sensibilidade volta com o tempo? O que pode acontecer, Lisa, dependendo do grau de extensão, é a necessidade de uma cirurgia plástica, muitas vezes de enxerto de pele, e nem sempre existe a recuperação de toda a sensibilidade da pele, porque você, de fato, tem uma destruição térmica dessas terminações nervosas. Doutor, o senhor falou do álcool em gel e como a gente tem usado, haja álcool em gel para esse nosso 2020, hein? A gente precisa ficar preocupado em algum aspecto, até porque é um álcool, tudo bem que é em forma de gel e a gente usa ele de uma maneira diferente para não causar mais dano do que somente matar o vírus. Mas tem de ter preocupação com algo? Sim, se você parar para pensar, a primeira coisa, a nossa pele, ela tem uma camada de gordura natural que é liberada pelas glândulas que vão produzir aí um pouco de sebo. Isso é natural, isso faz parte. Tanto é que a gente até tem a flora residente, que são bactérias que existem e naturalmente dão saúde para a nossa própria pele. Quando você passa o álcool em gel em excesso, você vai ressecar essa pele e até a situação de algumas dermatites, algumas irritações podem estar presentes. É lógico que você não vai manipular o álcool em gel e chegar perto do fogo. Existe uma tendência a pegar fogo, como se fosse um álcool a 70% ou alguma coisa assim? Não, mas, de qualquer forma, você sabe que ele pode, é uma substância que pode pegar fogo e você pode ter uma situação de queimadura. Então, muito cuidado, muito alerta, principalmente em relação às crianças, época de férias, às vezes até mesmo ingerir, levar nos olhos, levar na boca. Então, é importante para evitar o contágio e a contaminação pelo coronavírus. Mas, por outro lado, é uma substância química, sim, que não é natural para o nosso corpo físico e, portanto, merece um cuidado diferenciado. Pois é, o senhor estava falando sobre passar o álcool em gel e mexer com isqueiro, um fósforo. Quem é fumante, por exemplo, às vezes está passando álcool em gel, vai lá e acende um cigarro. A esse ponto, o álcool em gel não é capaz de causar um problema como o álcool que o senhor disse antes. Por exemplo, a 70% ou alguma coisa assim. Sim, de fato não, mas assim, o que é o prudente? Ele é menos perigoso. O que é o prudente? Primeira coisa, está em casa ou está numa situação em que você tem a possibilidade de ir no banheiro, você vai lavar a mão com água e sabão, que isso é muito eficiente para a limpeza da pele e para tirar o coronavírus da sua frente. Como eu falei para você, o coronavírus nada mais é do que uma substância microscópica de gordura que envolve o material genético. Então, água e sabão funciona super bem. Agora, se você está usando álcool em gel porque você está em trânsito e, vamos supor, você ainda tem o hábito de fumar e tem aquela questão do isqueiro por perto, toma cuidado, né? Espera o álcool evaporar para depois, então, tomar contato com substâncias que sejam inflamáveis. Muito bem, doutor. Obrigada por mais um dia aqui com a gente, no nosso jornal, sempre esclarecendo todas essas questões para a gente ter bastante saúde, doutor Fernando Gomes. Obrigada. Obrigado a você e até breve, pessoal. Este foi mais um Correspondente Médico.